Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Vida Leite. Eu sou a Leite e hoje a gente vai fazer um vestido para essa madame aqui para final de ano. Esse vestido, gente, é um vestido com padrão de pontos super, hiper, mega fácil. Eu sei que eu já tô vendo outras peças aqui no canal, mas essa é uma peça que tinha que ser urgente, com urgência urgentíssima, porque é uma peça pedida de última hora. E eu tô devendo, já faz um tempo que pediram também. E é uma peça muito bonita e super fácil de fazer. Vocês devem ter visto na capa do vídeo a peça original e a peça em miniatura feita aí na capa do vídeo, né? E aí, gente, eu resolvi fazer a minha peça em miniatura. Por que você vai fazer em miniatura? Com o seguinte motivo: não temos hoje eu no caso, né, material para trabalhar com vocês. Suficiente para fazer uma peça desse tamanho, desse porte, em tamanho real. Então, o que eu resolvi fazer? Eu faço em miniatura e trago para vocês o passo a passo com todas as explicações necessárias. Lembrando que está na reta final do ano. Antecipe essa peça por um pedido de uma inscrita. E vamos lá, deixa o like, se inscreve, compartilha, clica no sininho de notificações. A blusa branca de squash sai amanhã e a gente vai fazer crochê. Bora lá? Para começar, já deixar claro o material. Eu vou usar para fazer a minha o nordestão, nesse tom de vinho. Você escolhe a cor que você preferir, tá bom? E outra coisa, tô usando a linha fina porque eu vou fazer uma miniatura. Se eu fosse fazer a peça em tamanho real, eu iria utilizar um fio bem mais grosso. E agora eu vou para minha indicação. Qual fio que eu indico para fazer esse vestido? Para que o vestido fique com aparência, com caimento, com o acabamento que ele tem lá, eu vou indicar esse fio aqui. O fio Verano da Círculo. É um fio que o novelinho vem com 165 metros. É um fio com elastano. Ele é ideal e muito falado para a moda praia. Porém, esse é um fio que, como ele tem elastano, ele, digamos assim, ele vai se moldar melhor no corpo, tá bom? Ele vai ser um fio que vai ter uma elasticidade maior, você vai conseguir fazer um pouco mais ajustado, igual ele tá na foto. É aí onde alguns problemas acontecem quando a gente troca o fio Verano por um fio 100% algodão. Ele não tem elasticidade e a peça precisa ficar um pouco folgada. E a cliente vem reclamar: ai, que não fica como eu queria, né? Isso a gente sabe. Nossa, você fez tanto tempo, demorou tanto para não ficar como eu queria. Ah, eu queria que ficasse mais ajustado. Mas eu te pedi um fio Verano, você me entregou um fio Clear, né? Então, não dá pra gente trabalhar da mesma forma com os dois fios. Eu vou fazer miniatura, vou trabalhar o padrão de pontos do jeito que tem que ser feito. E vocês vão entender mais ou menos, ou por completo, como que a peça vai funcionar, tá joia? Vamos começar. Como esse vestido ele é frente única, eu vou começar ele pela linha do quadril. A gente vai trabalhar em ponto alto duplo. E vou trabalhar da linha do quadril para cima, fazendo decote, depois a gente trabalha para baixo, tá bom? Se você quiser, você também pode começar ele pela medida do busto. Aí você vai escolher, nesse caso, qual medida é mais larga, a do busto ou a do quadril. Verifique qual da duas é a maior e trabalhe a partir dela, tá bom? Esse padrão de pontos ele não exige que você tenha multiplicidade de pontos. A gente vai trabalhar um padrão de pontos que chama ponto meia em crochê. Na verdade, ele é uma variação do ponto meia em crochê. O ponto meia em crochê, ele é feito com o ponto baixo. Eu vou depois fazer um vídeo mostrando para vocês uma bolsa feita em ponto meia em crochê com ponto baixo, tá? E vou fazer com um fio um pouco mais grossinho. Aliás, eu não sei se eu já fiz aqui, eu até tenho uma bolsa feita, um tipo mochila que eu fiz, que ela é feita com ponto baixo. A gente vai trabalhar agora com ponto alto, você pode trabalhar até com ponto alto duplo, tá bom? Eu vou trabalhar da seguinte forma. Como eu sei que a minha boneca, as medidas lá de quadril são 60 correntinhas, eu vou iniciar o nozinho inicial e vou trabalhar as minhas correntinhas. Não é necessário que seja par. Dê preferência para ser par, porque como a gente vai separar frente e costas, a divisão de pontos fica mais fácil. E outra coisa que eu estava esquecendo, mais uma coisa que eu estava esquecendo, né? Essa divisão de frente de pontos aí deve ficar par para frente e par para as costas. Como a gente vai trabalhar frente e costas aqui em um certo ponto separado, você tem que lembrar que o decote dele vai crescer. Então lembre-se sempre, 5 centímetros a menos do que o comprimento do tamanho do decote originalmente escolhido pela cliente. E quando você for trabalhar com o fio 100% algodão, meu conselho é: use um elástico roliço para fazer o acabamento e ajuste da cintura. Ele não vai ajustar sozinho, tá bom? Ah, mas eu tô trabalhando com fio Verano. Com fio Verano você não precisa, tá joia? Vou começar aqui e vou fazer as minhas correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Eu vou verificar se isso aqui não já deu a medida do quadril dela e volto com vocês. A primeira carreira vai ser toda em ponto alto, normal. Tinha passado, né? Agora eu vou fazer 3 correntinhas para subir. Lembra que eu tô usando 1,25, tá? Vou fazer mais 2 correntinhas para subir. Você pode fazer tanto com ponto alto como ponto alto duplo. Naquela foto original tá feito com ponto alto duplo, ó. Um ponto alto duplo para cada ponto da minha base. Para cada correntinha da minha base, tá? Lembrando que você deve deixar uma correntinha, mostra a correntinha para ficar para baixo. Eu sei que trabalhando assim com um fio mais escuro é ruim de vocês enxergarem. Mas acontece que as cores mais claras que eu tenho, quando eu coloquei lá para mim fazer, gente, eu não gostei do efeito visual, de como estava sendo tava dando para ver. Então, e eu também não queria fazer verde, mas eu vou tentar ver se com o amarelo, na câmera talvez fique melhor, um amarelo mais claro. Ó, e também assim eu tô com medo de não dar para vocês verem um ponto. Então aguenta a mão que eu vou trocar a linha, vou pegar uma cor mais clara. Eu acho que com esse fio aqui dá para vocês verem a cor um pouquinho mais clara, né? Vou fazer as 3 correntinhas para subir. E vou trabalhar com alto duplo nessa etapa. Ah, mas esse ponto só dá certo se eu fizer com alto duplo? Não, ele vai funcionar também com alto simples. Porém, na peça original de sensação que está feito com alto duplo, né? Então, vamos embora trabalhar alto duplo aqui numa ponta até sair na outra e conseguir confeccionar o nosso vestido. Primeira carreira é essa. Você vai trabalhar em aberto, Leide? Não, vou trabalhar em tubular algumas carreiras e depois você trabalha para baixo e trabalha para cima, formando a saia do vestido. Tá joia? Esse é um vídeo um pouquinho chato, porque a peça inteira é simples demais. É só um ponto que a gente vai repetir o trabalho inteiro, tá bom? Não vai ter problema, não vai ter alteração. Não vai ter muitas alterações de pontos. A gente vai trabalhar somente um ponto de cima até sair embaixo. Tá joia? Então aguenta a mão aí que eu já volto com vocês com essa carreira feita e com a próxima carreira, que o ponto é super fácil. Inclusive eu tô usando ele no cropped que eu tenho lá no meu outro canal. Aí você vai me perguntar uma coisa quando a gente vai terminando, que eu vou responder, que eu já tô prevendo essas perguntas, gente. Meu Jesus amado, meus gatos estão com tudo, não estão prosa hoje. Estão virando na casa. Literalmente. Bom, eu vou terminar aqui e já volto com vocês com essa carreira pronta pra gente trabalhar a primeira carreira de pontos aqui. A outra coisa, eu sempre trabalho aberta a primeira carreira para que a minha correntinha não fique torcida. Se eu torcer a correntinha, o último ponto dela pode ficar torcido e eu não quero que fique, né? Então eu já volto com vocês com a próxima carreira. Só um segundo. Prontinho, gente. Carreira finalizada. Vamos para fazer a sequência do ponto, né? Vamos fazer a sequência do ponto. Olha. Chegando aqui, eu vou vir na minha correntinha onde eu iniciei a carreira. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechou o ponto baixíssimo aqui. O ideal é que você pegue em duas correntinhas, duas alças de correntinha. Pronto, assim. Agora não vai ter risco a peça fugir, né? 1, 2, 3, 4. E agora vem o pulo do gato. Geralmente a gente alça nesse espaço aqui, né? Mas agora a gente vai trabalhar não nesse ponto. A gente vai trabalhar dentro do ponto. Tá vendo? Olha, aqui tá o ponto. Tá vendo onde eu coloquei minha agulha? Olha. Gente, eu queria minha câmera desse um super, hiper, mega zoom. Não dá zoom. Deixa eu ver onde eu coloquei o ponto, a agulha do fio, a agulha do agulha, ó. Fica muito minha imagem. Gente, o que eu faço com a vida, senhor? Eu vou colocar dentro do ponto, tá vendo, ó? O ponto tá aqui. E em vez de eu colocar nessa alcinha aqui, eu vou vir no meio do ponto, ó. Tá vendo? A agulha vai no meio do ponto. Vou puxar lá de trás e vou trabalhar o ponto em normal. Próximo ponto, eu vou trabalhar no meio do ponto. O ponto ele tem como se fosse uma trancinha, uma correntinha aqui no meio, tá? A gente vai colocar exatamente no meio do ponto. Viu que abriu o buraquinho? É exatamente nesse ponto. Você vai colocar a agulha no meio do ponto, tá? Exatamente assim. Eu vou trabalhar uma carreira só, dessa forma aqui, pra a gente poder partir para o ponto, para separar a frente de costas, trabalhar decote de frente, decote de costas. E, outra coisa que eu tava esquecendo. Dá pra gente trabalhar fazendo decote em V, que aí vai diminuir ainda mais o nosso trabalho para fazer diminuição de costas, tá? A gente não vai precisar fazer, como é que fala? Colocar elástico nas costas e trabalhar decote V.
Você só passa um ponto tombadinho bem ajustadinho na parte das costas, vai ser diminuída a necessidade do ponto V. Pregando somente no meio do ponto, tá vendo como ele tá entrando? Na metade do meio do ponto. Não tô colocando aqui entre um ponto e outro, tô colocando em cima do ponto, tá? Ó. Dentro do ponto. Bem simples, tá? Aí vocês vão perguntar, mas aí o ponto tá ficando inclinado, por que que lá na foto do vestido original não tá inclinado? Esse ponto ele vai inclinar com uma certa facilidade quando você usa um fio com elasticidade, porque o crochê vai abrir assim. E como essa carreira aqui tá amarrada, a gente vê que a outra também vai amarrar em cima. Se você quiser fazer o ponto inclinado, a gente faz o tempo inteiro pulando um ponto, né? Ou com um ponto, meio ponto cruzado, também dá pra fazer com meio ponto cruzado. Se vocês quiserem aprender a fazer, eu vou fazer com meio ponto cruzado também, uma carreira para vocês verem como é que faz meio ponto cruzado. Minha preocupação é uma só. O meio ponto cruzado ele ajusta, ele tem a doença de ajustar. Mas se você trabalhar dessa forma como eu estou fazendo aqui, ele já não vai ter problema. Mais uma coisa antes que eu me esqueça. Esse vestido que tá ali, ele não é feito em crochê normal não, tá gente? Ele é feito em crochê de máquina. Crochê de máquina se comporta de uma forma diferente do crochê manual. Que é esse crochê que a gente faz na mão aqui, como eu tô fazendo com vocês, tá? Eu vou ter que provar na minha manequim ali, se tá com a medida certa, se não tá grande, nem menor do que eu quero pra ser. E aí a gente vai direitinho pra parte de separar decote, fazer tudo bonitinho. Se tiver mais do que tá pra ser, eu vou ter que desmanchar, só pra me dar dor de cabeça. Ó, vai ficando assim, tá? O ponto vai ficando com essa textura, ele vai ficar realmente bem grossinho. Eu vou ver se tá com a medida que eu preciso. Se não tá ficando folgado demais, tá ficando muito apertado. E aí eu volto com vocês com a próxima carreira, já separando decote de frente e costas, porque depois aqui a gente já trabalha somente a saia. Fechou? Aguenta a mão. Prontinho, gente. Terminei a carreira que eu tava fazendo. E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Precisei fazer uma diminuiçãozinha aqui que tava muito largo. Vou vir aqui em cima. Agora eu vou ensinar pra vocês uma outra opção de ponto que vai ficar com um efeito muito mais parecido com aquele lá da foto, tá bom? Às vezes aquela peça é feita até mesmo em tricô. Em tricô existe um ponto chamado ponto espiga, que ele é muito semelhante àquele ponto. Então pode ser que a peça seja feita em tricô, que é o que acontece muitas vezes. A pessoa chega com a peça em tricô, não sabe a diferença de tricô para crochê e aí quebra as pernas da gente, né? A gente vai trabalhar um meio ponto cruzado em relevo. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, que é equivalente ao meu primeiro ponto. Vou laçar minha agulha 2 vezes, vou vir no ponto seguinte, ó, e vou fazer o ponto em relevo. Esse ponto que eu deixei, eu venho por trás do ponto em relevo e faço ele. Laço 2 vezes, pulo um ponto da frente, eu pego o ponto, puxo pra cá, laço 2 vezes, olha, a agulha vai por trás do ponto, no ponto que eu deixei e faço. Posso fazer isso aqui com ponto alto normal? Pode. Pulo um ponto, puxo da frente, vou daqui, volto, faço ponto. Pula um ponto da frente. Esse aqui vai precisar que você tenha uma quantidade de par de pontos, tá bom? Simples assim. Outra coisa importante que dá pra falar, que eu tenho que falar que eu não posso esquecer. Ele só vai ficar com aquele efeito de vem e volta, de zigue-zague na vertical, se você tiver com a peça feita em ida e volta, tá bom? Se a peça for feita em tubular, aí você vai ter problemas, porque a peça não vai ficar o tempo inteiro com todos os pontos para o mesmo lado. Tá joia? Esse é um pequeno, essa é a parte chata do vestido, do ponto é só essa. Eu sempre vou colocar minha agulha por trás do ponto. Vai ficando assim. E sempre vou trabalhar o mesmo ponto em relevo, olha. Vai ficar sempre com esse efeito de ponto. Vai ficar com esses buraquinhos no meio. Isso também é outra coisa chata. Mas se você quiser fazer todo com esse ponto daqui, quando a pessoa começar a vestir muito, ele vai ficar meio inclinadinho. Ele não vai ficar exatamente com aquele ponto de buraco, aquele ponto inclinado pra gente para a esquerda, porque aquele ponto é muito ruim de fazer. Aquele ponto em crochê, até hoje eu não sei se tem algum jeito de a gente fazer aquele ponto em crochê, tá bom? Lembrei de falar dessa outra opção. Outra opção também que você pode usar para fazer aquele vestido, que vai ser tão boa, tão fácil quanto essa aqui. Só fazer o ponto alto, normalmente. Sem ser pegando em cima do ponto, como eu fiz agora. Em vez de trabalhar nesse, eu vou trabalhar direto nesse aqui, ó. Só no alcinho do ponto. E só ponto alto assim resolve? Resolve. Se você quiser trabalhar todo ele em ponto alto, também vai dar certo. Um relevo sim e outro não.
E aí você vai gastar muita linha. Eu dei as opções de fios de pontos que você pode usar. Mas eu vou reforçar uma coisa agora com vocês. Eu resolvi trabalhar o meu todo em ponto relevo. Vou fazer com fio velano todo em relevo. Prepara o bolso, que ponto relevo consome muito fio. Fica bastante caro, tá bom? Aí a escolha é sua, qual fio que você vai usar, qual espessura de linha você quer, e é só você soltar a imaginação. Nesse ponto aqui, eu já vou trabalhar a minha peça fazendo as diminuições de decote, tá joia? Já vou fazer diminuição de decote para frente e costas. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu não tinha outro jeito de fazer o vídeo se não fosse assim. O vídeo um pouco mais demorado, justamente porque eu tô com uma peça bem mais elaborada. A gente tem que ter essa consciência também. Elaborada em partes, né? Eu queria dar essas opções de pontos para vocês, tinha que explicar. Eu falei mais ou menos sobre essa peça lá na live. Quem não viu a live vai conferir, lá tem a lista das próximas peças aqui do canal. E eu acabei de dar um nó na linha sem necessidade alguma. Vou só soltar o fio e já volto. Chegando aqui no final da carreira, eu prefiro trabalhar, nesse caso aqui, com um ponto folha para iniciar o meu decote. Fechei o ponto folha. Agora eu vou virar meu trabalho. E eu vou tirar 2 pontos de cada lado. 3 correntinhas para subir e laço. Pulo o primeiro ponto aqui do que eu fechei com a folha, né? Metade desse. Metade da frente. E arremato tudo junto. Agora eu vou trabalhar um ponto para cada ponto da minha base. Tá? E quando chegar do outro lado, a gente vai também fazer o mate de 3 pontos. Ou um mate simples, triplo de ponto alto. Tá joia? Só trabalhar isso aqui e de volta até chegar, até ficar só a largura do decote aqui na frente que você quer. Cuidado para não deixar muito estreito, né? Na lateral, na altura da cava, para não ficar muito estreito, porque daí fica um certo ponto que a gente vai ter que trabalhar em ida e volta sem aumento nem diminuição, tá bom? É só diminuir de um lado e de outro até chegar na largura de frente que você quer que tenha no vestido. Gente, eu vou parar o vídeo por aqui, porque a gente já vai com... Eu vou dar uma pausinha e vou sair fazendo mate triplo de cada lado até o decote chegar no ponto que eu quero. Eu sei que aqui é o meio das minhas costas, certo? E aqui é o meio da minha frente. Então, eu vou marcar aqui a lateral da cava, até onde eu vou diminuir a minha peça. Eu vou fazer diminuições até esse ponto aqui, certo? Então, eu vou trabalhando e sempre verificando. Aqui, nesse ponto que eu tô segurando aqui, é a minha linha de cava. É o ponto onde vai ser a minha cava. Então, eu vou trabalhar as diminuições até chegar aqui, de 3 em 3 pontos. Num tamanho real, talvez de 3 em 3 pontos seja pouco ou seja muito. Não sei, vai depender do tamanho que você está fazendo. Tô fazendo para um tamanho 44. Bom, pode ser que seja suficiente aí, né? Mas também pode ser que não seja, depende do tamanho que você está fazendo. Por exemplo, tamanho 38 para um tamanho 38, se você diminuir somente 2 pontos no começo, dois de um lado e 2 do outro, seja melhor. Mas no meu caso, você diminui de 3 em 3 e até chegar no ponto que eu quero. Outra coisa importante, essa diminuição também vai ser interferida pelo tamanho do decote das costas, tá? Então, quanto maior o decote, menor deve ser a diminuição que você faz aqui. Tem que ter um bom senso e um equilíbrio aí. Isso também depende muito da altura de tronco, do comprimento de tronco, que é da linha da cintura até debaixo do braço e por aí vai. Tem vários critérios que você tem que ver antes de você começar a fazer a peça, tá? Eu vou trabalhar o meu já. Olha só, eu gosto de fazer 3 pontos. 1, 2, 3. Então, vou passar 2 vezes minha agulha. Puxo metade de 1, metade de 2, metade de 3, que é meu último ponto. Como aqui tá feito na correntinha, eu vou juntar assim, ó. Os dois num só. Eu tenho que lançar minha agulha. Pego nesse e na correntinha. Puxa. Solto tudo de uma vez só. Viro meu trabalho. 1, 2, 3. Laço 2 vezes. O ponto que eu tenho, o primeiro ponto que eu tenho antes da diminuição, né? O outro ponto encostado a ele. Diminui 3 de uma vez só. Também. Agora é só fazer a carreira. E do outro lado, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou repetir. No meu caso aqui, eu fiz as contas, eu vou levar 3 carreiras para mais 3 carreiras para fazer diminuição, até chegar na linha que eu quero, que é a linha de baixo do braço. Aí você pode fazer mais uma carreira, ou duas, posso fazer mais uma carreira que seja carreira de diminuição de ajuste e tal. E aí é só fazer as alças pro decote. Completa a altura que a gente quer e depois trabalha as alças pro decote. Aguenta a mão só um segundo, que eu já volto com vocês. Prontinho, olha, fiz todas as diminuições que eu queria. Isso aqui tá sendo somente
a medida da minha frente, de baixo de um braço ao outro, ou um pouco menos, tá? Aí você vai diminuir tanto que você achar necessário de um lado e do outro aí para chegar mais. No meu caso aqui, eu tô vendo que eu ainda teria que fazer vou ter que fazer mais umas 2 ou 3 diminuições para chegar no decote. Essas diminuições eu vou ir mantendo conforme eu achar que é necessário e o tanto de carreiras que eu achar que é preciso, tá? O importante é que você não deixe que elas passem de um certo limite. E que limite é esse? A linha de baixo do braço. Por que eu tô falando de não deixar passar da linha de baixo do braço? Essa linha de baixo do braço é uma linha que a gente usa sempre ela como referência para cavas e decotes. E também é o limite para não ficar aparecendo a parte do corpo que vai ficar coberta, né? Meus cálculos vai mais umas 2 diminuições aqui. Eu posso também fazer uma diminuição brusca nesse ponto. Como? Vou diminuir 4 pontos de uma vez. Para aí ser que eu consiga já fazer o decote daqui para frente. Não tem problema algum. Diminuir 4 de um lado e 4 do outro. E trabalho reto até ter a altura do decote que eu quero. Tá bom? Essa é a forma de você subir. O meu ponto tá meio falhado porque eu tô trabalhando com ponto duplo e uma agulha muito fina. E tá ficando esses buraquinhos. Mas isso aqui é porque a agulha da minha agulha não é tão legal. Mas se você for trabalhar com um fio verano, vai ficar perfeito. Tá joia? Eu vou colocar no manequim e provar. E no próximo vídeo eu volto com vocês pra gente fazer a saia. Obrigada pelo carinho, pela atenção, pela companhia. E até o próximo vídeo.